vira e mexe, nós noticiamos aqui no programa Mulheres casais famosos que se separam. Aí tem a Virgínia com o Zé Felipe, a Vanessa Camargo com o Marcos Buais, tem quem mais? A Sabrina Sato com o Duda Nagli. E muitas vezes no calor dessa separação, como que ficam os filhos? E ainda mais, né? Depois disso tudo, podem surgir aí novos parceiros desses pais, né? Nós vamos conversar sobre isso com ela, que é neuropsicopedagoga, Isa Minatel, aqui com a gente. Que prazer te receber aqui. Obrigada, feliz de estar aqui. Somos fãs do seu trabalho, viu? Oh, querida, fico muito feliz. Que bom abrir espaço para essa conversa. Importantíssima, né? É muito importante, até porque quando tem aquele momento da separação, que o casal tá naquele calor, né? Muitas vezes não é amigável, tem as brigas. E não é por mal, mas às vezes esquece e não sabe o que fazer nessa situação com os filhos. Sim. Tem alguma dica pra gente? E é importante pensar que todo mundo tá sofrendo, né? Nesse momento, com certeza. Atinge toda a família. Todo mundo, né? É algo que... É uma quebra. Ninguém queria, ninguém desejava, ninguém esperava. O cuidado que a gente tem que ter é que, às vezes, o nosso sofrimento adulto tá tão grande que nos cega. E a gente acaba achando que, se a criança talvez não presenciou a briga, então tá tudo bem com ela, né? E não é isso. Na verdade, a criança ela tem um radar que capta tudo o que acontece emocionalmente falando. Então, ainda que a gente consiga poupá-la de algumas situações mais enérgicas, ela tá sofrendo e ela tá captando tudo. Então, é muito importante a gente tentar viver um pouquinho, se possível, o mundo sob a perspectiva da criança. Se colocar mesmo no lugar dela, se eu tivesse essa faixa etária, esse jeitinho, né? E repassar algumas situações, alguns momentos do dia, né? Se colocando no lugar da criança, percebendo como eu estaria me sentindo, quais dúvidas poderiam estar na minha mente, né? Que inseguranças eu poderia estar, né, vivendo, porque aí a gente consegue alcançar um pouquinho a perspectiva da criança. Só de fazer isso, a gente já vai ter uma entrega diferente para ela, né? Mas é importante explicar para a criança o que está acontecendo? Sempre, Camila. Verdadeiramente? Sempre. Claro que a gente sempre também precisa ponderar faixa etária, capacidade de compreensão, a nossa raiva ou tristeza ou qualquer coisa que a gente esteja sentindo. É muito importante que a gente tenha ajuda, talvez até profissional. Eu sempre gosto de aconselhar nesses casos uma ajuda profissional para processar as nossas emoções. Porque a maneira como a gente vai trazer isso para a criança, e aqui está um ponto importante, toda história tem todo fato pode ser contado por histórias diferentes. Sim. Né? O mesmo fato, a separação, eu posso narrar de muitas formas. Então, é importante que eu escolha conscientemente uma forma pensando na criança. Porque, independente de eu estar feliz ou infeliz com a pessoa que eu estou me separando, a relação deles existe e vai existir para sempre. Então, eu preciso ter maturidade, eu sei que é difícil. Sim. Às vezes, a gente tem muito motivo para odiar e para querer que a criança odeie também. Mas segura a onda, né? Para não cair naquilo que é alienação parental. E não falar mal. Na verdade, isso é não falar mal. Por exemplo, se a mãe está conversando com o filho, ela não falar em nenhum momento mal do pai. É isso. Porque o problema é com o marido e não com o pai. Isso. Às vezes, né? até tem algumas questões de pai também e tal, mas a gente não tem que entrar nesse lugar. A gente precisa preservar a relação deles, né? E saber que, para a criança, se ela for filha biológica, né, dos dois, ela é metade um, metade outro. Então, quando eu falo mal do outro, eu tô falando mal dela indiretamente, né? Então, isso é muito complexo para a criança processar. Então, se eu conseguir explicar que as coisas aconteceram, né? O que aconteceu depende, né? Não precisa, talvez, entrar em tantos detalhes a depender da idade, da faixa etária, né? E o que isso vai gerar daqui para frente também é uma dúvida que a criança fica, né? Então, se o amor acaba, pode acabar por mim também? Esse é um ponto importante, porque às vezes, o amor acabou, agora somos amigos. Porque ele acabou de descobrir e falar assim, mas amor acaba? E aí, né? E aí, o que vai acontecer comigo? Né? Pode acabar por mim um dia? Pois é. Então, às vezes, essas dúvidas, né? E a gente precisa pensar uma coisa óbvia, né? Criança é infantil. É verdade. Criança é imatura. Sim. E ela tem o direito de ser. Tá na vez dela. A gente é que não deveria ser, né? Então, a gente precisa realmente cuidar da criança e saber que coisas óbvias não são óbvias para a criança, né? Então, explicar que o amor pode acabar quando é de
marido, mulher, né, casal, seja qual for a configuração familiar, né? Usei aqui o marido, mulher, mas Sim. pode ser parceiro, parceira, enfim, parceira, parceira, parceiro, parceiro, qualquer um. Mas que o amor de mãe e filho, o amor de pai e filho nunca acaba, né? E é difícil também nesses momentos, às vezes, a gente identificar o sentimento da criança, porque muitas crianças não falam. Daqui a pouquinho, você vai ensinar pra gente e que você pode fazer essa dinâmica em casa, com o seu filho, com a sua filha, pra descobrir um pouquinho mais do que ela tá sentindo, quais são as emoções. Então, espera um pouquinho aí que no final da pauta a gente conta tudo. Tem coisa boa. Mas também tem criança que pode se sentir culpada pela separação dos pais. Sim. Sim, é muito comum. A criança, muito cruel isso pra criança. É muito cruel Meu e Deus. muito comum. É. A criança, ela vive uma fase de egocentrismo, né? Ela acha que tudo diz respeito a ela, inclusive de ruim, o que acontece de ruim. Então, como ela tem essa coisa de, né, o mundo gira pra mim, é tudo sobre mim, então se eles se separaram, eu devo ter feito alguma coisa errada. E isso, Camila, é tão sério que quando o casal ainda não se separou, mas está em vias de, isso pode acontecer, eu já atendi vários casos. Tem criança, por exemplo, que fica com insônia. Se eu dormir, vai que eu acordo, eles separaram. Nossa, não quer dormir. E não é consciente. Tá. Começa a criança a não conseguir dormir, ou ter terror noturno, acordar no meio da noite, desesperada, e chama pai, chama mãe. E aí se acalma quando estão os dois e tal. Isso é totalmente inconsciente. Ou então, sabe assim, só não nos separamos por causa dela. E aí aquele peso sobre a criança. E a gente tentando fazer o melhor. Sim. E isso que é legal da gente olhar. A gente não tá aqui para apontar dedos e julgar as pessoas, não. Sempre são escolhas de todo mundo querendo fazer o melhor, né? Quem não quer ser feliz? A gente quer ser feliz, né? Com isso que nós certeza. estamos tentando, né? E é muito louco pensar, porque a criança é tão inteligente que muitas vezes ela pode não ter visto nenhuma briga e nem saber o que está acontecendo e nunca ouviu a palavra separação, mas ela sente aquele clima diferente e aí ela pode ter comportamentos diferentes também a partir daí. Aí nesse caos, né, muitas vezes, da separação não amigável, em que tá tendo aquela briga, os pais estão à flor da pele e a criança começa ali a ter comportamentos diferentes também. É um sinal que precisa prestar atenção nisso e conversar. Sim, eu costumo dizer que comportamento, mau comportamento principalmente, né, sempre tem um pedido. Sempre tem uma necessidade não atendida sendo comunicada ali. O problema é que a maioria de nós não sabe ler. A gente é analfabeto infantil em relação aos comportamentos da criança. E o emocional também, né? Sim. Eu, emocionalmente falando, então, é uma tragédia muitas vezes, Sim. né? Então é muito interessante a gente não brigar com a criança. Se a gente estiver passando por alguma transição, mudança, separação, luto, crise e o comportamento da criança mudar, eu não ir para cima da criança com briga, com agressividade, mas eu ir muito mais com curiosidade, com interesse, sabe? Com carinho, né? Vamos entender o que está acontecendo, o que será que ela pode estar querendo comunicar, o que está passando na cabecinha dela, quais dúvidas podem estar ali, quais inseguranças, quais incertezas, né? E aí a gente ir nesse lugar de nós estamos juntos. Digamos que você é a criança e está com mau comportamento. Em vez de eu ir contra você e o seu mau comportamento, eu ir junto com você explorando o mau comportamento. Sabe assim? Vamos aqui, ó, você fez isso aqui, o que está acontecendo? Você não é assim. Por que você está fazendo isso? Sabe, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Né? Uma boa conversa. E olha que legal, você não é assim. Entende? Eu separo a criança do comportamento dela. Ela não é o comportamento dela. Ela é muito mais do que isso. E a gente ouve muito isso, né? Nossa, como você é bagunceiro. Nossa, como você é mal educado. Como você é mal criado. E você está reforçando esse comportamento cada vez mais. É isso. Aí a gente entra no ciclo vicioso. Eu não quero que a criança seja agressiva, mas quando ela é agressiva, eu falo, nossa, como você é violenta, como você é agressiva, como você é... Meu Deus, como você é difícil, como você é terrível. Né? E ela vai absorvendo tudo aquilo. Na próxima oportunidade, ela reage como? Como alguém que é agressiva, terrível, difícil, porque foi isso que ela absorveu da palavra que tem mais autoridade na vida de uma criança. Mamãe, papai. Pois é. Né? E Isa, que tipos de traumas uma criança pode ter em relação à separação mal resolvida, vamos dizer assim? Olha, eu não sei se a gente conseguiria elencar e explorar tudo, né? Porque eu falo que a gente tem muitas possibilidades nessa... O ser humano é complexo. Muito complexo, mas a gente tem alguns padrões, né? Então, em separações é muito comum a criança ficar culpada
E quando não tem processamento sobre isso, como você colocou, né, a culpa é muito presente, ela depois seguir na vida sentindo culpa por coisas que não são culpa dela. Ela seguir com esse padrão, as coisas dão errado e ela... "Ai, eu devo ter feito alguma coisa." Sabe quando você fica na relação perguntando, o que eu fiz? Sim. Porque deu errado, nossa, ele tá bravo, o que foi que eu fiz? E às vezes não tem nada a ver, é só um padrão que ela adquiriu lá na infância por causa de uma separação que não foi processada, que não era culpa dela, por exemplo, né? Outras coisas que a criança pode ficar, né? A depender de como as coisas acontecem, vamos supor que eu seja uma criança menina e eu presencio uma separação. E vamos supor que seja por uma traição do homem, um caos, certo, né? Um cáusio, pra gente ilustrar, como eu brinco, um cáusio. Cáusio é ótimo. Essa criança, a depender de como as coisas forem conduzidas, ela pode formar uma imagem de homem. Homem é assim. Olha só. Então, quando a gente tem a chance de contar para a criança, não é sempre assim, não precisa ser assim, aconteceu desta vez, mas não é necessariamente assim, né? Isso salva a criança. Sabe? Ela realmente abre possibilidades. Porque quando a criança é muito pequena, Camila, ela não tá pensando assim, esta pessoa é assim. Ela tá pensando, é assim que é ser gente. É assim que é ser homem. É assim que é ser mulher. É assim que é ser casal. É muito mais grave do que a gente imagina. Isso vai refletir quando essa criança for um adulto que tiver uma relação. Isso vai estar gravado, então, às vezes inconscientemente, né? Então, a gente vai entendendo que a gente chama isso de relações primais. Essas relações, né, iniciais da vida que formam as referências. E às vezes a criança vai reproduzir isso. Vamos supor que uma criança fica submetida a um ambiente de muita tensão. Às vezes vem amor, vem afeto, mas também vem briga, confusão e tensão. Quantas de nós, mulheres adultas, vacinadas, reproduzimos isso nas nossas vidas conjugais? Tá tudo uma paz, a gente arruma uma confusão e a gente não sabe por quê. A gente não tem essa consciência, mas por quê? Do mesmo lugar que a gente recebia afeto, a gente também recebia agressividade, briga, bronca, tensão. Você repete esse padrão. Isso é amor. Olha só, né? Não, é realmente um momento especial para você esquecer um pouquinho da raiva e olhar mais para as crianças nesse momento. E para adolescentes a conversa é parecida, então? Na adolescência a gente tem algumas coisas extras, por quê? Tá. Na adolescência está acontecendo um processo de identificação social. O ser humano adolescente rejeita o grupo social a qual ele pertence, família, blá. Vocês são chatos, vocês não sabem de nada, ultrapassados. O que importa são meus amigos. Isso, a minha galera. E eu vou pra lá, pra minha galera. Né? Então eu já tenho essa rejeição e esse afastamento. Se vocês ainda estiverem fazendo uma confusão, aí eu tenho mais motivo ainda e eu quero ir mais longe ainda. Exatamente, é isso. Aí é uma confusão, assim, eu diria, extra, né? E também é um momento de bomba hormonal, assim, tem umas ebulições acontecendo dentro do ser na adolescência. Muita coisa acontecendo ali, né? Então vamos supor que um dia, sem motivo nenhum, o adolescente já tá irritado, já tá irado, já tá bravo, já tá... Acontece nas melhores famílias. Lógico. Eu tô com um menino de 14, né? Eu já tô experimentando esse momento de, às vezes, tá tudo certo e ele não tá 100%. E você vai ver, a carinha já... O humor oscila demais, né? As coisas faz todas parte acontecem. Faz super parte, faz super parte. Agora, imagina se tiver motivo. Né? Imagina se tiver instabilidades. Então, isso às vezes pode se agravar, né? E aí, imagina, encontra tudo, né? O hormônio com aquele motivo, aí a agressividade pode ficar muito maior ainda, né? E como ele é adolescente, ele já sai sozinho. Às vezes, né? Ele já tem alguma autonomia, então pode acabar fazendo uma bobagem e a gente precisa tomar cuidado. Então, de novo, em vez de ficar contra, né? Eu acho que a compreensão é um pouco mais diferenciada, mas a resposta é parecida. Em vez de eu me colocar contra, eu me colocar junto e olhar. Nós estamos vivendo um momento difícil. Como é que nós vamos passar junto por isso? E até ouvir a opinião dele, como ele gostaria que tudo acontecesse de repente. Como que tá pra você? Validar, né? Esses sentimentos, essas emoções. Aí tem outra questão, Isa. Eu vou pular para uma outra etapa. É muito importante a gente prestar atenção nessa fase da separação, porque depois o pai e a mãe, um tempo depois, vai querer
continuar a vida e vai encontrar um novo parceiro, uma nova parceira que vai entrar também para essa relação. E aí tudo pode se complicar ou não, só que tem um jeito certo, vamos dizer assim, alguma dica para que essa nova pessoa seja introduzida de uma forma mais tranquila nessa relação? É tão interessante porque entram muitas subjetividades nessa história, né, Cá? Já tô na intimidade, Cá. Pode chamar de Cá. Já conversamos esse tempo todo, agora já tô amiga. Isa, então tá já tudo tô certo. íntima. A gente tem uma pessoa nova entrando naquele circuito, né? E eu preciso entender da onde vem esta relação que eu estou buscando. É uma relação genuína que eu tô realmente buscando alguém para compor novamente uma família e ele já sabe que existe uma criança, já está disposto a isso, e a gente já conversou, já debateu e agora a gente chegou na hora de apresentar? Ou eu tô louca para exibir que eu já tô com alguém? Isso é um fato importante, a gente percebe isso na vida de alguns famosos que eu citei aqui e que já acabou de um relacionamento e já está postando nas redes sociais ali outro relacionamento. A criança não está entendendo nada. É aquela história, né? Eu vou me eximir do julgamento, porque lá na intimidade ninguém sabe, pode ser que seja realmente uma grande paixão, avassaladora que aconteceu e que estão considerando as crianças e tudo, e Deus abençoe que seja isso. Sim, né? Com certeza. Mas eu preciso olhar para isso, porque às vezes eu tô cuidando da minha criança interior, desesperada, carente, querendo provar coisas para os outros. Tô completamente fragmentada, desconectada, né? Desamparada. E aí eu tô acabando deixando completamente em segundo plano a criança, que é a criança mesmo. Porque eu já sou adulta, por mais que eu tenha feridas das crianças interiores que me habitam, né? Então, é bem desafiador a gente ceder a vez. A gente entender que sim, eu preciso continuar cuidando de mim, absolutamente, né? E, aliás, se eu priorizar a minha criança, eu vou cuidar melhor de mim. Porque a minha relação vai vir de um lugar de muito mais autenticidade, de muito mais inteireza. E não de um lugar de superficialidade com foco no outro. E não em mim mesmo, entende? Entendi. Porque quando eu tô fazendo alguma coisa para mostrar para os outros, o foco não tá em mim. Olha que loucura. Realmente. Quando eu tô preocupada com a minha criança, eu vou fazer coisas do meu ser de verdade, não do meu ego, da minha alma. E aí vai ser melhor para mim, para a criança e para quem vier para essa relação. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar. É sim. É assim, é se autoconhecer acima de qualquer coisa, porque tudo que você sente, o que você faz, reflete na sua família, nas pessoas que estão à sua volta. Absurdamente. Mas essa pessoa entrou. Eu preciso introduzir ali no dia a dia. Como é que eu faço isso? Porque a criança pode se sentir ameaçada. Sim. Com ciúme. Sim. Aliás, muitas possibilidades podem acontecer, né? Sim, sim. A primeira ideia, geralmente, é que essa criança rejeite, né? Tipo, estava alguém aqui no lugar do meu pai ou da minha mãe. Sim. Ou, ela né? quer pegar o lugar da minha mãe. Não é o seu lugar, né? Então, eu acho que a primeira coisa a ser feita é a criação desse vínculo, né? De um lugar de que não está substituindo. É mais alguém na sua vida. Mais uma fonte de afeto, mais uma fonte de carinho, mais um vínculo, mais alguém por você, mais alguém para curtir junto, para brincar junto, né, para trocar. Vim deste lugar. Não querer que a criança entenda que a minha vida tem que continuar. Não. A criança é muito, imatura para entender isso, mas introduzir como alguém que veio somar. Né? Não tomar o lugar de ninguém. Você continua tendo o seu lugar do seu papai ou da sua mamãe, depende de quem for, né? E aqui tem mais alguém por você, que gosta de você, que quer você bem. É pra somar. É isso, né? Mas aí, esse parceiro e essa parceira, como é que ela lida com o futuro enteado ou enteada? Como é que ela faz essa... Porque eu acredito, penso, que ela entra como uma amiga mesmo. Não é como uma mãe que de repente você vai lá e já querer chamar atenção, querer se colocar ali na educação da criança. Qual que é o limite disso? Então, é tão delicado porque a gente entra num lugar chamado cultura familiar. As famílias vão estabelecendo essa cultura familiar. Eu não sei se teria um código de ética para funcionar geral, assim, para todos, né? Talvez algumas diretrizes a gente possa ajudar, mas é entender também a cultura familiar, né? Em que lugar estão as pessoas ali, né? O pai, por exemplo, está presente ou está ausente?
Às vezes a figura que entra e assume o lugar de figura paterna, ainda que seja padrasto, por exemplo, muitas vezes vai ter também o papel de ajudar ali na educação. Às vezes convive mais com a criança do que o pai biológico. Então, é difícil a gente falar, não se mete, tá? Mas ele tá todo dia ali. Mas aí é a função dos pais explicar isso pro filho também, né? Olha, essa pessoa que agora vai conviver com a gente, que vai ser meu futuro marido ou esposa, ela vai ter que conversar com você em alguns momentos e tal, ok, isso é legal. Você usou um termo perfeito. Ela vai conversar com você em alguns momentos. Sabe por que a gente complica as coisas? Porque a gente acha que para educar uma criança precisa brigar. E não precisa. Entendi. Se a gente parte do pressuposto que para educar uma criança precisa brigar, eu tô dizendo que essa pessoa nova que chegou vai poder brigar com ela. Aí pronto. A criança ou o adolescente não precisa, nem a gente deveria brigar com as crianças. A gente briga porque a gente foi educado assim, na maioria dos casos, e a gente não sabe que existem umas ferramentas de comunicação que reduzem a reatividade. Já ouviu falar nisso? Não. Ferramenta de comunicação que reduz a reatividade da criança. Isso que eu falei pra você, por exemplo, de não ficar contra a criança e o mau comportamento dela, mas de ficar com a criança, olhando com curiosidade, explorando esse mau comportamento, é uma ferramenta de comunicação que reduz a reatividade. Se você vai contra ela e o mau comportamento dela, ela se arma, fica reativa. Se você vem junto, reduz a reatividade. Faz toda a diferença, e gesto tem um simples, pacote de ferramentas dessas, sabe? É isso que a gente precisa. E precisa pesquisar, ler, procurar um profissional, fica mais fácil, né? Sim. Porque, como eu falei no começo da pauta, é muito difícil a gente identificar a emoção da criança, porque muitas delas se fecham completamente. Sim. Né? Às vezes ela tem o hábito de falar e outras não. Como é que a gente faz para identificar as emoções do seu filho, da sua filha aí na sua casa? Tem mais essa ferramenta. Boa. Boa demais, que a Muito Isa vai bom. explicar agora pra gente. Como é que ela funciona? Todo mundo pode fazer em casa, tá? Sim. É simplesmente um relógio, como outro qualquer. Aqui o nosso tá bonitão produzido, o seu pode ser em qualquer folha, né? Em qualquer pedaço de cartolina, papel sulfite, não precisa ser produzido. A gente fez bonitão aqui, mas pode ser de qualquer jeito, né? Isso que eu quero tornar fácil, para as pessoas perceberem que é fácil. A própria criança pode desenhar um relógio? Ela pode desenhar, dependendo da faixa etária, né? Então, é para ser simples, né? Certo. E ao invés da gente chegar assim e falar, como você está se sentindo, né? Você tá bem? Você tá feliz, né? Talvez a criança, acho que ela quer que eu fale que sim, né? E Fica fala que retraída, é verdade. sim. Então, conta pra mim, ó, vamos supor, o coraçãozinho amarelo representa alegria. Em que momento, vamos pensar hoje, que horas do dia você se sentiu com alegria? E aí a criança vai repensar, e você já vai ajudando, né? Ah, a gente acordou tal hora, você estava feliz na hora que acordou? Ah, eu tava. Então, vamos lá, acordamos 6h30 para ir para a escola, 6 horas para chegar na escola. Esse horário eu tava feliz, tava me sentindo alegre, né? Ou não, Ou não sei. Eu lembrei aqui, quando eu era criança, eu não me sentia tão feliz. Depende, mas né? tem criança que gosta Tem de gente que levantar acorda, cedinho. tem gente que acorda, né? Eu não acordo muito feliz, confesso. Boa. E depois vai indo, né? Aí na escola, aí a gente vai combinar com a criança as cores, tá? Aqui a gente tem o amarelo para alegria, por exemplo. Poderia ser o vermelho, poderia ser... É combinado, tá? Certo. Não tem regras fixas. Vamos supor que o azul é a hora que eu me senti sozinha, mal, triste, eu não tava querendo. Então, teve uma hora lá na escola que eu queria ir embora e tava demorando para você chegar. Eu não tava bem, acho que foi na hora do intervalo, do recreio. Então, não tava bem, né? Não tava feliz. Teve uma hora que eu tava muito chateada porque meu amigo brigou comigo, falou alguma coisa. Eu lembrei que você e o papai não estão mais, sei lá, né? E tal. Aí depois você chegou. Feliz de novo. Só pra gente entender, já acho que já deu pra ter uma ideia aqui. Já deu, sim. É olhar depois quantos corações tem no relógio. De repente o relógio tá assim, ó, cheio de coração vermelho. Você fala, opa, aí sinal de alerta. Opa. Preciso cuidar. Preciso dar espaço. Precisamos entrar na cabaninha de cobertor com as cadeiras da sala e ficar juntinho, agarradinha lá dentro, sabe? Conversando. Abrindo o coração. Sabe? Então, agora, se tiver pouco, eu falo, ufa, acho que estamos indo bem. Tá em equilíbrio. Né? Olha, Isa, que dinâmica maravilhosa. Aliás, que papo maravilhoso com você. Muito obrigada pela sua presença aqui. Vou te dar um abraço. Volte sempre, viu, aqui no nosso programa. Adorei. E você pode conhecer todo o trabalho. Peraí, que eu só preciso mostrar uma coisa que tá aqui, ó.
porque ela escreveu muitos best-sellers. Este é um deles, tá? Que é recém-lançado, então. Esse este acabou daqui, de né? lançar, tá fresquíssimo. Filho não vem com manual. E tem um que vai ser lançado na próxima semana, é isso? Isso, no finalzinho do mês agora já tem mais um. Qual que é o título? Disciplina do Equilíbrio, é o nome da nossa metodologia. Disciplina do Equilíbrio. E se você quer conhecer todo o trabalho da Isa, conferir também o conteúdo dela no Instagram, que é @isa.minatel. @isa.minatel. Saber mais dos livros também, é tudo por lá, né, Isa? É isso, querida. Muito obrigada. Até a próxima.